Desparasitação Dani Sabino. Capítulo 01. Parasitas. Apesar da existência de um microbioma necessário à vida humana, a definição de parasita não está em harmonia com o microbioma que possuímos. A principal base teórica para a construção desse tema foram os trabalhos da cientista Uda Clark, que fugiu das teorias modernas sobre as causas das doenças e propôs a existência de um componente parasitário, principalmente em relação à liberação de toxinas por esses micro-organismos, que podem prejudicar o sistema imune e desbalancear todo o organismo. Quem é? Segundo a Sociedade Brasileira de Parasitologia, parasita é o ser vivo de menor porte que vive associado a outro ser vivo de maior porte, à custa ou na dependência deste, podendo ser vermes e outros. Em uma analogia simples, é aquele amigo ou familiar que só quer tirar coisas de você, sem te dar coisas boas em troca, diferente dos organismos comensais, que nos ajudam em muitas funções fisiológicas. O parasita é prejudicial. Ele aproveita do que é seu, energia, nutrientes, temperatura, para se multiplicar, desequilibrando o organismo como um todo. Quem é? Os parasitas não estão limitados ao trato gastrointestinal. Eles podem habitar regiões do corpo onde é mais sujo, como fígado, órgãos sexuais, cérebro, pele, o próprio intestino e diversas outras partes do corpo. Meios de contaminação. O parasita pode entrar no organismo de diversas maneiras. Pela saliva, ao beijar um parceiro ou receber o carinho de um animal. Por meio da pele e mucosa, mucosa oral, genital, nasal e qualquer outra, ao comer alimentos mal higienizados, ao pegar o celular e coçar o olho, ao mergulhar em águas contaminadas. Dica: uma solução para alimentos contaminados é mergulhá-los em água ionizada por 5 minutos. O contato com o chão descalço e com animais também podem ser portas de entrada para parasitas. A seguir, uma lista de portas de entrada com as quais é necessário estar atento. Principais portas de entrada: boca, vias respiratórias, ouvidos. Conjuntiva, uma membrana mucosa que reveste a parte posterior da pálpebra. Pele, penetração direta pelo parasita, penetração por vetor, carrapato, mosquitos e outros. Ânus, vagina, mucosa uretral, mucosa corroída, boca ou intestino, cárie. Alimentos que exigem maior atenção: carne vermelha, carne suína, carne de aves. Leite, lactose e lácteos no geral, aveia. Batata, milho, trigo, pão. Alface, brócolis, lentilhas, alho poró, salsa. Melão, goiaba, abacaxi, limão, cocô, pepino, kiwi. O que fazem no organismo? Intoxicam pela liberação de substâncias para a defesa e para o metabolismo próprio, como a amônia, que causa dor de cabeça e dor no corpo. Podem estar associados a vírus e bactérias que podem gerar doenças. Podem alterar a funcionalidade de órgãos, perturbar o intestino, roubar nutrientes e sangue. Podem gerar eritema pancreático, toxoplasma no cérebro, ascaridíase. O que fazem no organismo? Reduzem a absorção de nutrientes, podendo perturbar a produção de ácido clorídrico no estômago. Ação do parasita igual imunodeficiência mais inflamação mais componente genético. Podem ativar genes danosos que não seriam ativadas sem a parasitose, portanto, algumas consequências dependem da genética de cada indivíduo. Doenças que podem ocorrer: doenças autoimunes, devido a toxinas e hiperativação do sistema imune, anemias, devido à redução da absorção gastrointestinal. Diabetes, surgimento estimulado pelo estresse oxidativo causado pelos parasitas. Depressão e ansiedade, alteração funcional orgânica e intoxicação. Capítulo 02. Diagnóstico. Existem muitos exames para diagnosticar a presença de organismos indesejados em nosso corpo, porém, segundo Uda Clark, o melhor método seria a análise da saliva. Uda percebeu que cada parasita possui uma frequência de vibração específica, existindo um grande papel de frequências dentro do corpo, as quais podem ser analisadas pela saliva. Esse método é muito específico e pouco acessível, mas os protocolos de desparasitação são efetivos para os mais de 100 tipos de parasitas que podem estar causando desequilíbrios, podendo ser utilizados normalmente sem um diagnóstico específico. Muitos medicamentos podem ser bons para a desparasitação, mas eles costumam ser específicos para determinados parasitas ou grupo pequeno destes, e podem ainda ser hepatotóxicos e não gerar a desparasitação completa. Antes de começar os protocolos de desparasitação, Uda recomenda etapas anteriores de preparo.
A limpeza do trato gastrointestinal, detox de metais e adequações nutricionais são os passos iniciais para a desparasitação completa. Capítulo 03. Preparo. Limpeza intestinal. Durante o período, serão acrescentados alguns componentes durante e entre as refeições habituais de desjejum, almoço e jantar para otimizar a limpeza do trato gastrointestinal. Mas, o que é limpeza do trato gastrointestinal? Não é apenas a evacuação, mas a inserção de nutrientes antivirais, antibacterianos e antiparasitários que ajudam tanto na digestão quanto na evacuação propriamente dita. Limpeza intestinal. A limpeza do trato gastrointestinal deve ser feita antes de iniciar a desparasitação. Por exemplo, eliminar alérgenos e evitar alimentos inflamatórios. A limpeza gastrointestinal dura 25 dias, em uma dieta normal, limpa, livre de alérgenos. Ademais, é importante uma dieta de detox, dia com proteína animal seguido por dia de restrição de proteína animal, etc. No desjejum, shot, tintura de nogueira em água fria 15-45 gotas. 30 minutos antes do café da manhã e após a ingestão de 300 ml de água morna para preparar o trato digestivo. O esquema de gotas deve ser feito com 15 gotas, após 2 a 3 dias, aumentar mais 15 gotas e após mais 2 a 3 dias, acrescentar mais 15 gotas, chegando ao limite de 45 gotas de tintura, que serão mantidas até o final do protocolo de 25 dias. Se necessário, o esquema de pausa entre o aumento pode ser maior de acordo com a sensibilidade individual, desde que tenha no mínimo 2 dias. A tintura de nogueira elimina todos os parasitas, exceto oxiuros e ascaris lumbricoides, do trato gastrointestinal, e além do efeito antiparasitário, também tem ação antibacteriana. Ainda no desjejum. Chá de erva doce com cáscara sagrada em 200 ml de água. Podem ser encontradas em farmácias de manipulação na forma de tinturas ou extratos. Os 200 ml de água não precisam ser quentes, pode-se tomar frio. 3 colheres de chá de cúrcuma pura, sem misturas de maltodestrina ou amido, para efeito antibacteriano e anti-inflamatório. Pode-se também usar cápsulas ou pó. Óleo de orégano, 1 gota ou 1 cápsula. Ou ainda, chá da erva. 1 colher de chá de óleo de cocô. Efeito antiparasitário e antifúngico, além de diluir melhor o óleo essencial de orégano. Ao longo do dia. Enzimas digestivas. Podem ser manipuladas ou encontradas em lojas na internet. Suco de limão, opcional, pela sensação de aumento de ácido clorídrico, auxilia pessoas com a digestão mais lenta ou comprometida. Betaína, opcional, auxilia pessoas com o mesmo perfil acima. Entre as refeições. No almoço e no jantar, repetir a preparação do shot completo do desjejum e ingerir novamente. Usar a enzima novamente e acrescentar o magnésio citrato de 150 a 300 mg a cada ingestão. O magnésio pode ser manipulado ou comprado como biomagnésio. O magnésio tem o efeito de auxiliar a produção energética e de estimular o intestino e a evacuação. Capítulo 04. Desparasitação adultos. Protocolo para adultos. O protocolo de desparasitação é composto por 3 tinturas. Tintura de nogueira, elimina principalmente os vermes adultos. Tintura de absinto, mais eficiente contra larvas, tóxica para células não saudáveis e atóxica para células saudáveis. Tintura de cravinho, antioxidante e ativa contra ovos dos parasitas. A duração é de 30 a 60 dias, sendo 60 dias recomendado a quem nunca fez a desparasitação. Protocolo para adultos. O protocolo pode ser repetido caso sinta necessidade. Por exemplo, muitas pessoas repetem o processo a cada nova estação. Lembrete: é importante também desparasitar animais domésticos, a fim de evitar novas parasitoses. É recomendável que se repita em situações especiais, como após uma viagem com exposição à água e alimentos de origem desconhecida, após trilhas e turismos ecológicos, ou ao sentir que a clínica, isto é, ao sentir os sintomas pré-desparasitação. Protocolo para adultos. Se em 30 dias não houver melhora, não é necessário continuar até 60 dias, basta seguir o esquema semanal que será apresentado ao final. O protocolo para adultos, acima de 17 anos de idade, usa os 3 tipos de tintura, que podem ser encontrados isoladamente ou juntas. Apesar de o ideal ser isoladamente devido às pausas entre a tintura de nogueira e a tintura de cravinho, como é esquematizado pela doutora Uda Clark.
Protocolo para adultos. 1º ao 4º dia. Ingerir primeiro a tintura de nogueira, logo em seguida a tintura de absinto e aguardar 5 minutos para ingerir a tintura de cravinho. Tintura de nogueira 10 gotas, tintura de absinto 3 gotas primeiro dia, 4 gotas segundo e terceiro dias e 5 gotas quarto dia. Tintura de cravinho 10 gotas, 5º ao 8º dia. Nessa fase não é utilizada a tintura de nogueira. Ingerir as gotas da tintura de absinto e após 5 minutos ingerir as gotas da tintura de cravinho. Tintura de absinto 5 gotas 5º dia, 6 gotas, 6º e 7º dias 7 gotas, 8º dia. Tintura de cravinho 10 gotas. 9º dia. A tintura de nogueira volta a ser utilizada. Ingerir primeiro a tintura de nogueira, logo em seguida a tintura de absinto e aguardar 5 minutos para ingerir a tintura de cravinho. Tintura de nogueira 40 gotas, tintura de absinto 7 gotas, tintura de cravinho 10 gotas. 10º ao 13º dia. Tintura de nogueira é suspensa. Ingerir as gotas da tintura de absinto, após 5 minutos a de cravinho. Tintura de absinto 5 gotas, 10º dia 6 gotas, 11º e 12º dias 7 gotas, 13º dia. Tintura de cravinho 10 gotas. 15º dia, intervalo. O esquema mostra o ciclo completo de 14 dias de desparasitação, que finaliza e pode ser reiniciado após um dia sem ingestão das gotas das tinturas. Após a pausa do 15º dia, pode-se reiniciar todo o processo a partir do 1º dia novamente, seguindo-se mais 14 dias de ciclo até completar os 30 dias com 2 ciclos ou 60 dias com 4 ciclos completos. Esquema semanal. Após completar os ciclos de 30 ou 60 dias de protocolo de desparasitação, a manutenção é semanal apenas com uma das tinturas. A manutenção semanal é feita com 30 gotas da tintura de nogueira uma vez por semana, não sendo necessário refazer após trocas de estações ou outros intervalos. Lembrete: é importante lembrar que, por mais que se tenha feito o esquema completo de desparasitação proposto, caso se mantenha hábitos como lavagem inadequada dos alimentos, consumo de alimentos que contêm mais vermes e parasitas, não saber a origem da água que ingere, não desintoxicar de metais pesados, entre outros, haverá novos parasitas sendo repostos e o processo de desparasitação terá sido perdido. Portanto, além da desparasitação, deve haver uma mudança de hábitos, e o protocolo deve ser iniciado na lua nova ou feito em 60 dias, porque durante esse período haverá lua nova. Capítulo 05. Desparasitação crianças. Protocolo para crianças. Utilizasse apenas a tintura de nogueira. 1º ao 6º dia. Tintura de nogueira, 1 gota, 1º dia, 2 gotas, 2º dia, 3 gotas, 3º dia, 4 gotas, 4º dia, 5 gotas, 5º dia e 6 gotas. 6º dia. 7º ao 14º dia. Não ingerir tinturas intervalo de 7 dias. O ciclo de 14 dias no protocolo de desparasitação para crianças é de 6 dias de uso das tinturas seguido por 7 dias de intervalos sem ingestão de tinturas. Após fechar o ciclo de 30 ou 60 dias, a dosagem de manutenção ocorre no seguinte esquema: 0,6 gotas de tintura de nogueira uma vez por semana. Capítulo 06. Desparasitação PETs. Protocolo para cães e gatos. Primeira semana. Sobrescrito 1-2 seringa de chá de salsa, uma vez por dia durante toda a semana. Modo de preparo: 2 punhados de salsa fresca fervida com água suficiente para 1 litro, coar e guardar na geladeira. Segunda semana. Meia seringa de chá de salsa, uma vez por dia durante toda a segunda semana. Use a tintura de nogueira, na comida ou na seringa misturada com o chá de salsa quando indicado. Cães, 1 gota dia por 1 semana. Gatos, 1 gota dia por 3 dias na semana. Terceira semana. Sobrescrito 1-2 seringa de chá de salsa, uma vez por dia durante toda a segunda semana. Tintura de nogueira, na comida ou na seringa misturada com o chá de salsa. Cães, 1 gota dia por 1 semana. Gatos, 1 gota dia por 3 dias da semana. Acrescente na terceira semana também a tintura de absinto. Cães, 1 gota dia por 1 semana. Gatos, 1 gota dia por 3 dias da semana. Quarta semana. Sobrescrito 1-2 seringa de chá de salsa, uma vez por dia durante toda a segunda semana. Tintura de nogueira, na comida ou na seringa misturada com o chá de salsa.
Cães, 1 gota por dia por 1 semana. Gatos, 1 gota por dia por 3 dias da semana. Tintura de absinto, 1 gota. Cães, 1 gota por dia por 1 semana. Gatos, 1 gota por dia por 3 dias da semana. Tintura de cravinho, 1 gota. Cães, 1 gota por dia por 1 semana. Gatos, 1 gota por dia por 3 dias da semana. Importante! Recomenda-se esses ciclos a cada 3 a 4 meses, unindo a desparasitação aos vermífugos prescritos pelo médico veterinário. Lembrete semanal. Dar ao animal 1 vez por semana o sobrescrito 1-2 seriga de chá de salsa com tintura de nogueira, 1 gota. Tintura de absinto, 1 gota. Tintura de cravinho, 1 gota. Capítulo 07. Dúvidas comuns. Todos podem fazer? Gestantes e lactantes não são recomendadas a fazerem o protocolo. Pessoas com uma alimentação ruim, de base inflamatória e perfil alergênico podem se sentir muito mal durante o processo, por não conseguirem neutralizar as toxinas liberadas pelos parasitas. Por isso recomenda-se a mudança de hábitos alimentares. Existe alguma outra forma? O uso de aparelhos que controlam a frequência também são indicados, caso encontre em sua cidade ou na internet. Recomendamos o aparelho RIF ou as frequências manipulados da QuantiCliff. Onde encontro as tinturas? Farmácias de manipulação são o local mais fácil para as encontrar. Busque na sua cidade ou na internet, caso more no exterior. Posso comer industrializados? O ideal é que faça uma dieta limpa antes e durante o protocolo, evitando industrializados, álcool, açúcares e os alimentos aos quais tem reação alérgica. E os meus suplementos? Cápsulas creatina, glutamina e colágeno hidrolisado 100% puro podem seguir sendo utilizados. O que posso fazer para não passar mal? Quanto mais desinflamado e nutrido estiver, melhor. A imunidade depende de diversos fatores. São nutrientes importantes: vitamina C, selênio, mesmo, inositol, zinco, cisteína, CQ10 e ácido alfa-lipois. Quais sintomas posso sentir? Caso a imunidade não esteja preparada, não tenha feito a limpeza intestinal ou esteja muito infestado. Dores de cabeça, náuseas, oscilações de humor, sintomas gripais, melancolia. Existe uma lua ideal para fazer? A passagem da lua nova para cheia seria ideal, pois os vermes saem dos ovos. Porém, para quem nunca fez a desparasitação, talvez não seja o melhor momento, por poderem ocorrer mais efeitos tóxicos. Quais enzimas digestivas usar? Encontramos fórmulas prontas como as da marca Now na internet. Porém, uma composição como lactase, protease, lipase, celulase, maltase e bromelina costumam ter uma ação satisfatória. O teste de biorressonância é confiável? Depende muito do profissional que realiza o teste. Por ser algo muito técnico e minucioso, requer experiência e cuidado no momento de o realizar. Caso seja um bom profissional, é sim um método adequado de avaliar a presença de parasitas. Preciso usar probiótico depois? Na maioria dos casos, não será necessário caso seja mantida uma dieta de qualidade. Porém, caso tenha diarreia no processo, seria sim interessante o uso. Limpe-se e cuide-se todos os dias. Dani Sabino.